Olá, vamos começar com uma pergunta. Será que ver é só abrir os olhos e deixar a luz entrar? A gente vai ver hoje que a coisa é bem mais complexa. Por trás de tudo que a gente enxerga existem regras secretas, quase como um código que o nosso cérebro usa para transformar um caos de informações visuais em um mundo que faz sentido. Pois é, a ideia mais comum é que os nossos olhos funcionam como câmeras, sabe? Simplesmente registrando a realidade como ela é. Mas a verdade é muito mais fascinante. Ver não é tirar uma foto, ver é construir. Olha só para essa imagem. É um exemplo perfeito. Cada pedacinho desse cubo, isolado, faz todo sentido. Mas quando a gente tenta juntar o todo na cabeça, simplesmente não funciona. Essa forma não pode existir no mundo real. E o mais incrível é que, mesmo sabendo disso, o cérebro continua lutando para interpretar. Isso já entrega o jogo. A percepção é um processo ativo, uma busca incansável por significado. Ok, se ver é construir, quais são as regras dessa construção? Bom, é aí que entra o trabalho genial do psicólogo Rudolf Arnheim. Ele sacou que a nossa visão, na verdade, é governada por uma dinâmica de forças invisíveis. Para ele, toda imagem é um campo de forças. A gente não vê só um monte de objetos parados. O que a gente experimenta é uma interação de tensões, sabe? Uma espécie de dança de forças que puxam e empurram a nossa percepção e dão vida a tudo que a gente olha. E um exemplo bem simples disso é um pontinho fora do centro de um quadrado. Ele não está só lá, parado. A gente sente uma tensão, quase uma agonia, como se uma força invisível estivesse puxando esse ponto para o meio. É como se o quadrado tivesse seu próprio campo gravitacional. Essa estrutura oculta, que ele chama de esqueleto estrutural, está sempre lá, organizando tudo o que a gente vê. E o grande objetivo de qualquer composição visual é justamente gerenciar essas forças todas para chegar no equilíbrio. Sabe aquela sensação de que tudo está exatamente no lugar certo, que cada elemento ali é indispensável, como se não pudesse ser de outro jeito? É isso. Porque quando não existe esse equilíbrio, a coisa muda completamente. Uma imagem desequilibrada parece instável, parece que foi feita por acidente, a gente sente que algo está errado. Então o equilíbrio não é só uma questão de estética, de ser bonitinho. É o que dá propósito e significado para uma imagem. E essa ideia vai ainda mais fundo com o conceito do esqueleto estrutural. A gente não enxerga só o contorno das coisas. A gente percebe, mesmo sem notar, os eixos que definem cada forma. A vertical de uma torre, a diagonal de uma ladeira. É essa geometria invisível que dá personalidade e caráter a tudo. Certo. Então o nosso cérebro está o tempo todo lidando com essas forças e estruturas. Mas qual é o princípio que guia essa organização toda? A resposta é surpreendentemente simples. É uma busca constante pela simplicidade. Essa é a chamada Lei da Prägnanz, que vem da psicologia da Gestalt. Prägnanz é uma palavra em alemão que quer dizer algo como boa forma ou concisão. No fundo, o nosso cérebro é um baita preguiçoso, no bom sentido. Diante de um monte de informação visual, ele sempre vai tentar encontrar a organização mais simples, mais estável e mais fácil de processar. E para fazer isso, ele tem uns truques. Ele agrupa coisas que são parecidas, conecta pontos para formar uma linha só, preenche os buracos para a gente ver uma forma completa e, claro, ele sempre vai preferir a ordem e a simetria em vez do caos. São atalhos mentais para a gente entender o mundo o mais rápido possível. E para a gente entender como algo muito complexo pode nascer de uma regra bem simples, vamos pegar uma metáfora da matemática. O floco de neve de Koch. É um fractal, uma forma que é infinitamente complexa, mas que nasce de uma única regra, super simples, que é repetida várias e várias vezes. A lição aqui é muito poderosa. Assim como essa forma absurdamente complexa nasce de uma regrinha boba, a nossa percepção do mundo, com toda a riqueza de detalhes, também é construída a partir de princípios bem básicos, como essa busca pela simplicidade. É do simples que nasce o complexo. E o mais legal é que toda essa teoria não é só papo de psicólogo. Ela tem uma aplicação muito prática. Grandes designers e artistas, como o mestre italiano Bruno Munari, usam esses princípios o tempo todo para se comunicar visualmente. E aqui está a grande sacada. Um bom designer não está só deixando as coisas bonitas. Ele está, na verdade, gerenciando essas forças invisíveis de tensão, equilíbrio e simplicidade para guiar o nosso olhar e provocar sensações específicas. É psicologia na prática. Olha só esse exemplo inspirado nos estudos de Munari. O que a gente tem aqui são só círculos, todos iguais, um em cima do outro.
Mas como o nosso cérebro está sempre buscando padrões e continuidade, lembra da lei da Prägnanz? Ele acaba construindo uma forma tridimensional, super complexa e cheia de ritmo. É genial. E dá até para criar a sensação de movimento numa imagem totalmente parada. Arnheim chamou isso de movimento imóvel. Linhas na diagonal e formas assimétricas são cheias de energia, elas criam tensão, sugerem a ação. Já as linhas retas, na vertical ou horizontal, passam uma sensação de calma, de estabilidade. É o que acontece aqui. A gente tem uma forma simples, de ângulo reto, sendo repetida e deslocada. Como as linhas estão todas na diagonal, a estrutura inteira parece que está pulsando, vibrando com energia. Isso cria uma sensação muito forte de movimento e de profundidade. Quando a gente junta todas essas peças, fica claro que não estamos aprendendo só sobre psicologia ou sobre design. O que a gente está ganhando, na verdade, é uma nova maneira de enxergar o mundo à nossa volta. E essa frase do Arnhem resume tudo. Ver não é uma coisa separada do ato de pensar. É uma forma de inteligência. Quando a gente olha para o mundo, estamos o tempo todo pensando, analisando, organizando. Ver é pensar. Então, vamos amarrar as pontas. Primeiro, ver é um ato de criação. Segundo, nosso cérebro é programado para achar a ordem mais simples que existir. Terceiro, o que a gente percebe é um mundo dinâmico, cheio de forças invisíveis. E quarto, um bom design, no fim das contas, é a arte de dominar essas regras para passar uma mensagem. E por que isso tudo é importante? Porque entender essas regras muda o jogo. Deixa-se de ser um consumidor passivo de imagens para se tornar alguém que lê o mundo visual de forma crítica. E para quem cria qualquer coisa visual, bom, essas são as ferramentas para fazer um trabalho com muito mais intenção e com muito mais impacto. E com isso a gente termina esta análise. Mas fica uma provocação no ar. Da próxima vez que se olhar para uma pintura, para uma propaganda ou só pela janela, o que será que vai ser visto de diferente agora que as regras do jogo foram reveladas?